Quando a máscara da nora perfeita cai, uma empregada corajosa arrisca tudo para salvar a matriarca de um plano mortal. Uma mansão luxuosa, um grito desesperado rompeu o silêncio de uma tarde abafada. Uma idosa, mãe de um milionário, lutava contra a ameaça invisível que todos acreditavam ser apenas fruto de sua fragilidade. Ao seu lado, a única pessoa disposta a arriscar tudo para protegê-la era a empregada doméstica, que presenciou a verdade escondida por trás do sorriso da nora perfeita. O que parecia uma vida de glamour se transformou em um campo de batalha por poder, fortuna e sobrevivência. Antes de ouvir essa história de intriga, coragem e revelações impactantes, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Por favor, eu não sei nadar. O grito desesperado de Sophia Alliance rasgou o ar abafado daquela tarde de verão. À beira da piscina de borda infinita, onde o azul da água se confundia com o céu sem nuvens, a matriarca da família Alliance recuava, os olhos arregalados de pavor. À sua frente, Laura Valins Alliance, sua nora, avançava com um sorriso que não alcançava os olhos, uma expressão de doçura forçada que Sophia já conhecia bem. As mãos de Laura, antes tão delicadas ao servir o chá para o marido, agora se estendiam implacáveis, prontas para o empurrão final. Isabel Silas, a empregada doméstica que cuidava de Sophia há anos, sentiu um arrepio na espinha. Ela estava na cozinha, mas o som do grito foi inconfundível. Largou o pano de prato e correu, o coração batendo descompassado. Meses de acidentes suspeitos, remédios trocados, comida estragada misteriosamente, quedas inexplicáveis haviam aguçado seus sentidos. Ela sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. Chegou à beira da piscina, no exato momento em que Laura estava a centímetros de seu objetivo. Sem pensar, Isabel se lançou para a frente, agarrando Sophia pela cintura e puxando-a com toda a força para longe da beirada. O corpo frágil da idosa cambaleou, mas ela estava segura por um triz. Laura, pega de surpresa, perdeu o equilíbrio por um instante, mas recompôs-se rapidamente, o sorriso sumindo para dar lugar a uma fúria contida. Isabel, o que pensa que está fazendo? Sibilou Laura, a voz baixa e perigosa, contrastando com a imagem de nora perfeita que cultivava diante de Félix, seu marido e filho único de Sophia. Isabel ignorou a ameaça velada. Seus olhos estavam fixos em Sophia, que tremia, pálida, agarrada ao braço da empregada. A senhora está bem, Sophia? A perguntou a voz embargada pela adrenalina. Sophia apenas assentiu, incapaz de falar, ainda chocada. A cena se desenrolava como um pesadelo que se tornava real. Isabel sabia que aquele não era um incidente isolado. Laura vinha tecendo uma teia de manipulação e crueldade em torno da matriarca, visando as ações da construtora da família que Sophia detinha em sua maioria. Com a idosa fora do caminho, Félix, um homem bom, mas ingênuo e facilmente influenciável, seria uma marionete nas mãos da esposa. Isabel havia percebido o padrão. As anotações em seu diário secreto, as fotos discretas, os áudios gravados com o celular escondido, as pequenas câmeras ocultas que instalara em pontos estratégicos da mansão, tudo era prova de uma conspiração fria e calculista. Laura, com seu carisma superficial, havia se infiltrado na família, doce e atenciosa na frente de Félix, mas uma tirana implacável quando a sós com a sogra e a empregada. Ela pressionava Sophia a assinar papéis de transferência de ações, desprezava Isabel e tentava isolar a idosa de qualquer contato externo. Agora, a tentativa de afogamento havia falhado. O plano de Laura havia sido frustrado por um ato de coragem e lealdade. Isabel sabia que a vilã não desistiria. Pelo contrário, ela elevaria o tom. Aquele resgate não seria o fim, mas o início de uma guerra silenciosa, onde a vida de Sophia e o destino da fortuna dos Alliance estavam em jogo. Isabel sentiu um calafrio, mas também uma determinação férrea. Ela tinha as provas. Ela tinha um plano. E não deixaria Laura vencer. A mansão, antes um símbolo de luxo e poder, agora parecia um campo de batalha. A fúria de Laura, antes contida, explodiu em um sussurro venenoso. Você se meteu onde não foi chamada, Isabel. Isso vai custar caro, muito caro. Seus olhos, antes maquiados para parecerem inocentes, agora brilhavam com uma malícia que Isabel nunca tinha visto tão abertamente. Sophia, ainda em choque,
Apertou o braço de Isabel, sentindo o peso da ameaça. Eu só fiz o meu trabalho, dona Laura, respondeu Isabel, mantendo a voz firme, embora seu coração ainda martelasse no peito. Ela sabia que aquele era o ponto de não retorno. A máscara de Laura havia caído de vez. Nos dias que se seguiram, a mansão Allianz se transformou em um campo minado. Laura intensificou sua campanha de terror. As ameaças veladas deram lugar a chantagens diretas. Se você abrir a boca, Isabel, eu garanto que você perde não só este emprego, mas qualquer chance de conseguir outro na cidade. E sua família. Pense bem no que pode acontecer a eles. A nora ambiciosa tentou até mesmo comprar o silêncio de Isabel, oferecendo uma quantia generosa para que ela esquecesse o que tinha visto e se demitisse discretamente. Você pode ter o que quiser, Isabel. Uma casa, um carro, uma vida nova. Basta esquecer o que aconteceu e ir embora, propôs Laura com um sorriso cínico, enquanto estendia um cheque em branco. Isabel olhou para o papel, depois para o rosto de Laura. A oferta era tentadora para alguém em sua posição, mas a imagem de Sofia, frágil e assustada, era mais forte. Meu silêncio não tem preço, dona Laura, respondeu empurrando o cheque de volta. A recusa de Isabel só serviu para acender ainda mais a ira de Laura. O plano de demitir a empregada foi posto em prática. Félix, o milionário, era bombardeado com reclamações falsas sobre a incompetência e a insubordinação de Isabel. Laura, com sua lábia afiada, tecia uma narrativa de que Isabel estava enlouquecendo e inventando coisas sobre ela e Sofia. Mas Isabel estava um passo à frente. Ela havia antecipado a reação de Laura. Com a ajuda de um amigo de confiança, que trabalhava como motorista particular, ela conseguiu um pretexto para que Félix voltasse para casa mais cedo do trabalho, sem que Laura soubesse. O amigo ligou para Félix, inventando uma emergência na construtora que exigia sua presença imediata em casa para uma videoconferência urgente. Enquanto isso, Isabel preparava seu contra-ataque. Posicionou seu celular em um local discreto na sala de estar, com a câmera e o áudio gravando. Sabia que Laura, sentindo-se segura na ausência do marido, não hesitaria em mostrar sua verdadeira face. E foi exatamente o que aconteceu. Assim que Félix saiu para o escritório improvisado, Laura confrontou Isabel e Sofia. Vocês acham que me enganam? Que vão estragar a minha vida. Eu sou a senhora desta casa agora. E você, velha, vai assinar esses papéis querendo ou não. A voz de Laura era um chicote, repleta de desprezo e crueldade. Ela agarrou o braço de Sofia, forçando-a a sentar. E você, Isabel, está demitida. Amanhã mesmo quero você fora daqui. Foi então que Laura cometeu seu maior erro. Em um acesso de raiva, ela começou a despejar toda a sua verdade, sem saber que cada palavra estava sendo gravada. Você acha que eu me casei com aquele bobalhão por amor? Por favor. Eu quero é o dinheiro, a fortuna dos Allianz. E ninguém vai me impedir de ter o que é meu por direito. A porta do escritório se abriu. Félix estava parado ali, o rosto pálido, os olhos arregalados, segurando o celular de Isabel. Ele tinha ouvido tudo. A máscara de Laura se estilhaçou em 1000 pedaços. O silêncio que se seguiu à revelação foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Félix, com o celular de Isabel ainda em mãos, parecia ter envelhecido 10 anos em um instante. Seus olhos, antes cheios de um amor cego por Laura, agora refletiam uma mistura de incredulidade, dor e uma raiva fria que Isabel nunca imaginara ver nele. Laura, por sua vez, congelou. O sorriso cruel desapareceu, substituído por uma expressão de pânico absoluto. Ela olhou para Félix, depois para o celular, e finalmente para Isabel, que mantinha o olhar firme. Félix. Meu amor, não é o que você está pensando. Laura tentou balbuciar, sua voz perdendo a habitual doçura e assumindo um tom desesperado. Essa mulher, ela está inventando tudo. Ela quer nos separar. Mas as palavras de Laura eram vazias, ecoando no ar já preenchido pela gravação que Félix acabara de ouvir. Ele não precisava de mais provas. A confissão de que o casamento era por interesse, os insultos dirigidos à sua mãe, a crueldade em sua voz, tudo estava ali irrefutável. Sofia, que até então estava paralisada pelo medo, encontrou forças para falar. Félix, meu filho, ela tentou me empurrar na piscina. Ela trocava meus remédios, estragava minha comida.
Ela me forçava a assinar papéis. As palavras saíam em um fio de voz, mas a verdade nelas era inegável. As lágrimas escorriam pelo rosto enrugado da matriarca, não de fraqueza, mas de alívio por finalmente poder se expressar. Félix olhou para a mãe, depois para Isabel, que apenas assentiu, confirmando cada palavra. A ficha caiu com um peso esmagador. A mulher que ele amava, que ele havia levado para dentro de sua casa e de sua vida, era uma impostora, uma predadora. Saia da minha casa. Laura, disse Félix, a voz baixa, mas carregada de uma autoridade que Isabel nunca tinha ouvido antes. Agora, pegue suas coisas e vá embora. Não quero ver você nunca mais. Laura tentou argumentar, implorar, chorar, mas Félix estava irredutível. A dor da traição era profunda demais. Ele chamou os seguranças e, em questão de minutos, Laura foi escoltada para fora da mansão, seus pertences jogados em malas apressadas. O silêncio voltou a reinar, mas desta vez era um silêncio de choque e de um alívio tenso. No dia seguinte, Félix acionou seu advogado, Dr. Gustavo Mendes, um homem experiente e discreto. Ele entregou a Gustavo o celular de Isabel com as gravações, o diário da empregada com as anotações detalhadas, as fotos e os áudios. Quero que você investigue tudo, Gustavo, cada detalhe. E quero que ela pague por cada coisa que fez. Gustavo, com sua habitual seriedade, começou a vasculhar a papelada da família. O que ele encontrou, porém, foi muito além do que Félix e Isabel poderiam imaginar. Havia documentos já levados a cartório, com falsificações grosseiras e assinaturas de Sofia obtidas sob coação. Fatias significativas das ações da construtora Allianz haviam sido transferidas, e uma parte considerável delas, surpreendentemente, estava em nome de Laura. Ela não apenas queria o dinheiro, ela já havia começado a roubá-lo. A descoberta foi um golpe devastador para Félix, mas também uma confirmação da profundidade da traição. Os processos civil e criminal foram iniciados imediatamente. Tentativa de homicídio, violência familiar, falsificação de documentos, fraude. As acusações se acumulavam contra Laura. A justiça, que parecia tão distante, começava a se mover. A família Allianz estava em pedaços, mas a verdade, finalmente, começava a vir à tona. A notícia do escândalo na família Allianz se espalhou como um incêndio, alimentada pelos rumores e pela curiosidade da alta sociedade. Laura, antes a nora perfeita e invejada, agora era o centro de um turbilhão de acusações graves. Enquanto os advogados de Félix e Sofia trabalhavam incansavelmente para reunir mais provas, uma nova e chocante reviravolta estava prestes a sacudir o caso. Uma tarde, enquanto o Dr. Gustavo Mendes revisava os documentos no escritório, uma mulher elegante, de semblante sério e olhos que carregavam uma tristeza profunda, pediu para ser atendida. Ela se apresentou como Patrícia Valins e, para a surpresa de Gustavo, era a irmã mais velha de Laura. Eu sei que minha irmã está sendo acusada de coisas terríveis. Patrícia começou, sua voz embargada, mas firme. E por mais que me doa dizer isso, eu não estou surpresa. Eu tenho informações que podem ser cruciais para o caso de vocês. Gustavo, um profissional experiente, sentiu um arrepio. A irmã da acusada vindo depor contra ela era algo raro e significativo. Ele a convidou a sentar e a encorajou a falar. Patrícia, com um suspiro pesado, começou a desenrolar uma história sombria. Laura sempre foi obcecada por dinheiro e poder, desde muito jovem, mas o que eu nunca imaginei é que ela fosse capaz de ir tão longe. Ela então revelou que Laura havia sido casada outras 2 vezes antes de Félix. Ambos os casamentos terminaram em tragédia, com a morte acidental dos maridos. E em ambos os casos, Laura havia herdado fortunas consideráveis. O primeiro marido, um empresário do ramo imobiliário, morreu em uma queda da escada em sua própria casa. A polícia considerou um acidente. Patrícia relatou, a voz quase um sussurro. O segundo, um banqueiro, teve um ataque cardíaco fulminante. Ninguém desconfiou de nada na época. Mas agora, com o que está acontecendo com Sofia, eu não consigo mais ficar calada. Patrícia trouxe consigo uma pasta cheia de recortes de jornais antigos, certidões de óbito, e até mesmo algumas cartas que Laura havia escrito, onde transparecia sua ambição desmedida e um certo desprezo pelos obstáculos em seu caminho. Ela também forneceu detalhes
sobre os hábitos e as peculiaridades de Laura. Informações que poderiam ser úteis para a investigação. Eu sei que é difícil acreditar que minha própria irmã seja capaz de tamanha crueldade. Patrícia continuou, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Mas eu não posso permitir que ela continue fazendo isso. Sofia teve sorte. Os outros não tiveram. Gustavo ouviu tudo com uma atenção meticulosa. A história de Patrícia era perturbadora e, se confirmada, transformaria o caso de Laura de uma disputa familiar por herança em algo muito mais sinistro. Ele agradeceu a Patrícia por sua coragem e garantiu que todas as informações seriam investigadas a fundo. As autoridades foram imediatamente notificadas sobre as novas evidências. A polícia, inicialmente focada nas acusações de fraude e tentativa de homicídio contra Sofia, reabriu as investigações sobre as mortes dos ex-maridos de Laura. Os corpos foram exumados e novas análises forenses foram solicitadas. O que se seguiu foi uma série de descobertas aterrorizantes. Os exames toxicológicos revelaram vestígios de substâncias que poderiam ter induzido os ataques cardíacos e as quedas acidentais. O padrão de crimes com venenos, quedas provocadas e manipulação se confirmava, desenhando um perfil de Laura muito mais sombrio do que qualquer um poderia ter imaginado. A nora ambiciosa não era apenas uma golpista, ela era uma assassina em série. O país estava prestes a conhecer a verdadeira face da viúva negra. A revelação de Patrícia e as subsequentes investigações policiais transformaram o escândalo da família Allianz em um caso de repercussão nacional. Os jornais estampavam manchetes chocantes e os programas de televisão dedicavam horas à análise da viúva negra que havia se infiltrado na alta sociedade. Laura, que antes desfilava com elegância em eventos beneficentes, agora era retratada como uma criminosa fria e calculista. Enquanto o circo midiático se instalava, na mansão Allianz, um processo de cura lento e doloroso começava. Félix, ainda em choque com a extensão da traição de Laura, mergulhou em um abismo de culpa e arrependimento. Ele havia sido cego, ingênuo, e sua cegueira quase custou a vida de sua mãe. Passava horas no quarto de Sofia pedindo perdão, chorando as culpas e tentando compensar os meses de negligência. Mãe, eu sinto muito. Eu deveria ter visto. Eu deveria ter te protegido, ele repetia, a voz embargada. Sofia, que aos poucos recuperava a cor e o apetite, segurava a mão do filho, seus olhos marejados. O importante é que você abriu os olhos, meu filho, e que estamos juntos agora. A presença de Isabel, discreta e atenciosa, era um bálsamo para a matriarca. A empregada, que havia sido a verdadeira guardiã da casa, continuava a cuidar de Sofia com a mesma dedicação de sempre, mas agora com um reconhecimento e uma gratidão que iam além do profissional. A mansão, antes um palco de intrigas e ameaças, começava a respirar um ar de paz. As câmeras de segurança, antes instaladas por Isabel para registrar os abusos de Laura, agora serviam para garantir a segurança de Sofia. Os remédios eram administrados com rigor, a comida preparada com carinho, e as visitas de amigos e familiares eram incentivadas, quebrando o isolamento imposto por Laura. Em meio a essa atmosfera de recuperação, Sofia tomou uma decisão importante. Ela convocou seu advogado, Dr. Gustavo Mendes, e pediu para revisar seu testamento. Gustavo, eu quero fazer algumas alterações. E quero que Isabel esteja presente. Isabel, surpresa com o convite, sentou-se ao lado de Sofia, enquanto Félix observava em silêncio. A matriarca, com uma serenidade renovada, começou a ditar suas novas vontades. Eu quero que Isabel Silas receba uma participação significativa nas ações da construtora Allianz, e quero que ela tenha moradia vitalícia nesta casa, se assim desejar. Além disso, quero que ela seja amparada com estabilidade financeira, para que nunca mais precise se preocupar com o futuro. Félix, embora surpreso, não demonstrou objeção. Pelo contrário, ele sentiu um alívio. Era o mínimo que podiam fazer por Isabel, a mulher que havia salvado sua mãe e, por extensão, a própria família. Isabel, emocionada, tentou recusar. Sofia, eu não fiz isso por dinheiro. Eu só queria proteger a senhora. Eu sei, minha querida, respondeu Sofia, segurando a mão de Isabel, mas esta é a minha forma de agradecer.
Você é parte da nossa família agora. A notícia da generosidade de Sofia vazou para a imprensa, que a interpretou como um gesto de gratidão exemplar. Isabel, no entanto, recusou qualquer exibição pública. Ela não queria ser vista como uma heroína, mas sim como alguém que fez o que era certo. No entanto, ela aceitou dar uma entrevista, não sobre sua história pessoal, mas sobre a prevenção da violência contra idosos e o papel crucial dos trabalhadores domésticos na identificação e denúncia de abusos. Daquele impulso nasceu uma ideia. Isabel, com o apoio de Félix e Sofia, começou a planejar a criação de uma fundação. Uma organização dedicada a oferecer assistência jurídica e psicológica a idosos vítimas de violência e a criar um canal anônimo de denúncias para trabalhadores domésticos que, como ela, testemunhavam abusos dentro dos lares. A tragédia que quase destruiu a família Allianz estava se transformando em um legado de esperança e justiça. O julgamento de Laura foi um espetáculo midiático, acompanhado de perto por todo o país. As provas eram esmagadoras. As gravações de Isabel, o diário detalhado, o depoimento corajoso de Patrícia, as exumações dos corpos dos ex-maridos e os laudos forenses, que confirmavam a presença de substâncias tóxicas. Laura, antes tão altiva, desmoronou no tribunal, sua imagem de sofisticação e inocência completamente destruída. Ela foi condenada por múltiplas acusações, incluindo tentativa de homicídio contra Sofia, fraude e os assassinatos de seus 2 maridos anteriores. A viúva negra foi sentenciada a uma longa pena de prisão, um desfecho que trouxe um senso de justiça e encerramento para as vítimas e suas famílias. Com o fim do julgamento, a família Allianz pôde, finalmente, começar a reconstruir suas vidas. Félix, transformado pela experiência, dedicou-se a cuidar da mãe e a reestruturar a construtora, agora com uma nova perspectiva sobre valores e prioridades. Ele se tornou um defensor ativo da Fundação Guardiões da Memória, a iniciativa de Isabel. A Fundação Guardiões da Memória cresceu rapidamente, impulsionada pela história de Isabel e pelo apoio financeiro e logístico de Félix e Sofia. Isabel, que inicialmente relutou em assumir um papel de destaque, encontrou sua voz e sua paixão na causa. Ela se tornou a diretora executiva da fundação, dedicando-se incansavelmente a ajudar outros idosos e trabalhadores domésticos. A fundação oferecia um refúgio seguro para vítimas de abuso, com advogados especializados, psicólogos e assistentes sociais. O canal de denúncias anônimas, idealizado por Isabel, provou ser uma ferramenta poderosa, permitindo que muitos trabalhadores domésticos, antes temerosos de represálias, pudessem relatar situações de abuso sem medo. Treinamentos e workshops eram oferecidos para capacitar esses profissionais a identificar sinais de violência e a agir de forma segura e eficaz. Isabel, que antes vivia uma vida de anonimato e serviço discreto, tornou-se uma figura pública respeitada. Sua história de coragem e integridade inspirou milhares. Ela viajou pelo país, palestrando em conferências e seminários, compartilhando sua experiência e defendendo a importância de proteger os mais vulneráveis. A mansão Allianz, que um dia foi palco de escuridão, agora irradiava luz. Sofia, com a saúde restabelecida e a alegria de viver renovada, passava seus dias na companhia do filho e de Isabel, que se tornou uma verdadeira filha para ela. As risadas voltaram a ecoar pelos corredores, e os jantares em família eram momentos de celebração e gratidão. Isabel, embora mantivesse sua discrição, aceitou a moradia vitalícia na mansão, transformando um dos quartos em seu escritório pessoal para a fundação. Ela não se via como uma patroa, mas como uma parceira na missão de Sofia e Félix. Sua presença era um lembrete constante de que a bondade e a coragem podem prevalecer sobre a maldade. A história de Isabel Silas e da família Allianz se tornou um exemplo de como a verdade, por mais dolorosa que seja, pode levar à justiça e à transformação. A viúva negra foi derrotada, mas seu legado de dor foi transmutado em um movimento de proteção e esperança para muitos. E assim a vida seguiu, com a certeza de que, mesmo nas sombras mais profundas, a luz da verdade sempre encontra um caminho para brilhar. Os anos se passaram, e a Fundação Guardiões da Memória
consolidou-se como uma das mais importantes instituições de proteção a idosos e trabalhadores domésticos do país. Isabel, com sua liderança firme e empática, expandiu as operações da Fundação, abrindo filiais em outras cidades e estabelecendo parcerias com órgãos governamentais e outras ONGs. Sua visão de um mundo onde os idosos pudessem viver com dignidade e segurança e onde os trabalhadores domésticos fossem reconhecidos e protegidos estava se tornando uma realidade tangível. Félix, por sua vez, continuou a ser um pilar de apoio para Isabel e para a Fundação. A construtora Allianz, sob sua gestão, passou a integrar projetos sociais em suas iniciativas, construindo moradias acessíveis para idosos de baixa renda e centros de acolhimento para vítimas de violência. Ele e Isabel desenvolveram uma parceria profissional sólida, baseada em respeito mútuo e um propósito compartilhado. A relação entre eles, que começou com uma tragédia, floresceu em uma amizade profunda e uma admiração sincera. Sofia, agora uma senhora de idade avançada, mas com uma vitalidade invejável, era a grande matriarca e inspiração da Fundação. Ela participava ativamente das reuniões, oferecendo conselhos sábios e contando sua própria história, o que dava um rosto humano e uma urgência real à causa. Sua presença era um lembrete constante da importância do trabalho que estavam realizando. Ela se deliciava em ver Isabel prosperar e a considerava a filha que nunca teve. A mansão Allianz, outrora um símbolo de riqueza e por um tempo de escuridão, transformou-se em um lar vibrante e cheio de propósito. Isabel mantinha seu escritório na casa, mas sua vida não se resumia apenas ao trabalho. Ela encontrou um equilíbrio, dedicando tempo para si mesma e para os laços que havia construído. Aos poucos, a sombra do passado se dissipou completamente, substituída por uma atmosfera de esperança e renovação. Um dia, durante um evento de gala da Fundação, onde Isabel seria homenageada por seu trabalho, ela se viu em meio a uma multidão de pessoas que a admiravam. Félix estava ao seu lado, orgulhoso, e Sofia, sentada em uma cadeira de honra, sorria com os olhos marejados. Enquanto recebia os aplausos, Isabel pensou em sua jornada. De uma empregada doméstica anônima, ela se tornou uma líder, uma voz para os que não tinham voz. Ela lembrou-se do medo, da incerteza, da coragem que precisou reunir para enfrentar Laura. Lembrou-se das noites em claro, das gravações secretas, do risco que correu, e percebeu que cada passo, cada sacrifício, valeu a pena. Não apenas pela justiça que foi feita, mas pelas vidas que foram tocadas e transformadas pela Guardiões da Memória. A história de Isabel Silas não era apenas sobre uma mulher que desmascarou uma criminosa. Era sobre a força da verdade, a resiliência do espírito humano e o poder da compaixão. Era sobre como, a partir das cinzas de uma tragédia, pode nascer um legado de esperança e um futuro mais justo para todos. E assim, a narrativa da família Allianz e de Isabel Silas se encerra, não com um ponto final, mas com a promessa de um futuro contínuo de impacto e inspiração. Os anos que se seguiram ao estabelecimento da Fundação Guardiões da Memória trouxeram uma serenidade profunda à mansão Allianz. A casa, antes palco de tensões e perigos, agora ressoava com a energia de um propósito renovado. Isabel, Félix e Sofia formavam um trio inseparável, cada um contribuindo à sua maneira para o legado que estavam construindo. Isabel, com sua liderança natural e sua compaixão inabalável, não apenas dirigia a fundação, mas também se tornou uma figura de destaque no cenário social e filantrópico. Ela era frequentemente convidada para palestrar em universidades e fóruns internacionais, compartilhando sua história e a metodologia da Guardiões da Memória. Sua voz, antes contida, agora ecoava com a autoridade de quem havia transformado a adversidade em uma força para o bem. Ela se dedicava a mentorar jovens profissionais, inspirando-os a seguir carreiras no serviço social e na defesa dos direitos dos idosos. Félix, ao lado de Isabel, viu a construtora Allianz florescer não apenas em termos financeiros, mas também em reputação. Ele implementou políticas de responsabilidade social corporativa que se tornaram um modelo para outras empresas. A parceria com a Fundação era um pilar central de seus negócios, e ele se orgulhava de cada centro de acolhimento construído
e de cada vida idosa que a fundação ajudava a proteger. A admiração que sentia por Isabel havia se aprofundado, transformando-se em um respeito e um carinho que transcendiam a amizade. Ele percebeu que, ao lado dela, sua própria vida havia ganhado um significado muito maior. Sofia, a matriarca resiliente, continuava a ser a alma da casa e a musa inspiradora da fundação. Seus olhos, que um dia refletiram medo, agora brilhavam com uma paz e uma sabedoria que só a experiência pode trazer. Ela adorava receber as crianças dos projetos sociais da fundação na mansão, contando histórias e compartilhando sua alegria de viver. Isabel era, para ela, a filha que o destino lhe havia presenteado. E a conexão entre as duas era palpável, um laço de amor e gratidão que se fortalecia a cada dia. Em uma tarde ensolarada, enquanto tomavam chá no jardim da mansão, Sofia observou Isabel e Félix conversando animadamente sobre os planos futuros da fundação. Um sorriso suave surgiu em seus lábios. Ela via neles não apenas parceiros de trabalho, mas duas almas que haviam encontrado um propósito comum e talvez algo mais profundo. A tragédia que os uniu havia forjado um elo inquebrável, um testemunho de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a esperança, a justiça e o amor podem florescer. A história de Isabel Silas e da família Allianz não era apenas um conto de superação, mas uma ode à capacidade humana de se reerguer, de perdoar e de transformar a dor em um legado duradouro. A mansão, antes um palco de uma batalha silenciosa, agora era um farol de esperança. Um lar onde a verdade e a compaixão haviam triunfado e onde o futuro era construído com base nos alicerces de um passado doloroso, mas redimido. Os anos continuaram a tecer a tapeçaria da vida na mansão Allianz, e a Fundação Guardiões da Memória não apenas prosperou, mas se tornou um movimento nacional. Isabel, agora uma mulher madura e com uma sabedoria que transcendia sua idade, era uma voz respeitada em todo o país. Sua agenda era repleta de compromissos, desde reuniões com ministros a visitas a comunidades carentes, sempre com o objetivo de fortalecer a rede de proteção aos idosos e dignificar o trabalho doméstico. Ela havia se tornado uma figura inspiradora, um farol de esperança para muitos. Félix, ao seu lado, continuava a ser seu mais leal parceiro. A construtora Allianz, sob sua liderança, havia se reinventado, tornando-se sinônimo de ética e responsabilidade social. Ele não apenas financiava a fundação, mas dedicava uma parte significativa de seu tempo e energia aos seus projetos. A admiração mútua entre ele e Isabel havia se transformado em um afeto profundo e inegável. Nos olhares trocados, nos sorrisos compartilhados e na cumplicidade de suas conversas, era evidente que a parceria profissional havia dado lugar a um sentimento que ia além da amizade. Eles eram almas gêmeas em propósito, e a vida, em sua sabedoria, parecia estar tecendo um novo capítulo para ambos. Sofia, com seus cabelos brancos e um brilho sereno nos olhos, observava tudo com um contentamento imenso. Ela era a matriarca amada, a testemunha viva da transformação que a tragédia havia provocado. Sua saúde, embora com os desafios naturais da idade, era mantida com carinho e atenção. Ela passava suas tardes no jardim, lendo ou recebendo visitas, sempre com uma palavra de encorajamento e uma história para compartilhar. Para ela, Isabel era a filha que a vida lhe havia dado, e a felicidade de Félix era sua maior alegria. A mansão que um dia abrigou o silêncio opressor e a maldade disfarçada, agora era um lar vibrante, cheio de risadas, discussões construtivas e o burburinho constante de uma vida com propósito. Crianças dos projetos da fundação frequentemente visitavam, trazendo uma energia juvenil que Sofia adorava. A casa era um símbolo vivo de que a resiliência e a bondade podem, de fato, curar as feridas mais profundas. Em um final de tarde, enquanto o sol se punha pintando o céu de tons alaranjados, Isabel e Félix caminhavam pelo jardim, discutindo os planos para um novo centro de acolhimento. A conversa, no entanto, desviou-se para algo mais pessoal. Félix parou, virou-se para Isabel e, com um olhar que expressava toda a profundidade de seus sentimentos, segurou suas mãos. Isabel, ele começou, a voz um pouco embargada, nós construímos algo incrível juntos. Não apenas a fundação, mas esta vida.
E eu não consigo imaginar minha vida sem você nela, em todos os sentidos. Isabel, que sempre manteve uma postura de força e controle, sentiu o coração acelerar. Ela olhou para os olhos de Félix, vendo neles a mesma sinceridade e o mesmo carinho que ela sentia. A jornada, que começou com uma denúncia silenciosa, um ato de coragem em meio ao medo, havia-os levado a um lugar de amor e companheirismo que nenhum deles poderia ter previsto. O futuro, antes incerto, agora se desenhava com a promessa de uma união que transcendia o trabalho, um laço forjado na adversidade e fortalecido pelo propósito compartilhado. O pedido de Félix pairou no ar, carregado de emoção e expectativa. Isabel sentiu um turbilhão de sentimentos, a surpresa, a alegria e uma ponta de receio pelo que essa nova etapa poderia significar. Ela sempre se viu como a protetora, a guardiã, e a ideia de ser protegida e amada de uma forma tão íntima era algo novo e, ao mesmo tempo, profundamente desejado. Ela olhou para as mãos de Félix, que seguravam as suas com firmeza e ternura. Lembrou-se do dia em que o conheceu, um homem cego pela paixão, alheio ao perigo que rondava sua própria casa. Lembrou-se da dor em seus olhos quando a verdade veio à tona, e da sua determinação em fazer justiça. Félix havia crescido, amadurecido e se tornado um homem digno de seu respeito e agora de seu amor. Félix, ela começou, a voz embargada. Eu também não consigo imaginar minha vida sem você. Um sorriso suave, mas radiante, iluminou seu rosto. Nós passamos por tanta coisa juntos. Construímos tanto. E sim, eu quero construir ainda mais com você. A resposta de Isabel trouxe um alívio visível ao rosto de Félix. Ele a abraçou com força, um abraço que selava não apenas um compromisso, mas a culminação de uma jornada improvável. Sofia, que observava a cena da janela da sala, sorriu, as lágrimas de alegria escorrendo por suas bochechas. Seu coração de mãe se enchia de gratidão ao ver seu filho encontrar a felicidade ao lado da mulher que havia salvado a todos. Notícia do noivado de Félix e Isabel foi recebida com alegria e surpresa por todos que os conheciam. Na fundação, a equipe celebrou a união de seus líderes, vendo nela a prova de que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados e nas circunstâncias mais desafiadoras. A alta sociedade, que antes fofocava sobre o escândalo da viúva negra, agora comentava a bela história de amor que havia florescido das cinzas. O casamento foi uma cerimônia íntima e emocionante, realizada no próprio jardim da mansão Allianz, sob a sombra das árvores que haviam testemunhado tantos momentos. Sofia, radiante, foi a madrinha de Isabel, um símbolo da profunda conexão que as unia. Félix, com um brilho nos olhos, prometeu a Isabel não apenas amor e lealdade, mas também uma parceria contínua na missão de vida que ambos haviam abraçado. Isabel, vestida em um elegante vestido branco, sentiu uma paz que nunca imaginou ser possível. Ela havia encontrado não apenas um companheiro, mas um parceiro de alma, alguém que compartilhava seus valores, seus sonhos e seu compromisso com um mundo mais justo. A vida na mansão Allianz ganhou um novo brilho. Félix e Isabel, agora casados, continuaram a liderar a Fundação Guardiões da Memória com a mesma paixão e dedicação, mas com uma força e uma cumplicidade ainda maiores. A casa, que um dia foi um cativeiro de segredos e medos, transformou-se em um lar de amor, propósito e esperança. A história de Isabel, a empregada que salvou uma família, havia se tornado a história de uma mulher que encontrou seu lugar no mundo, seu amor e seu legado, provando que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas nos laços que construímos e no bem que fazemos. A união de Félix e Isabel trouxe uma nova dinâmica à mansão Allianz e à Fundação Guardiões da Memória. A sinergia entre eles era palpável, e a fundação prosperou ainda mais sob a liderança conjunta. Isabel, agora Dona Isabel Allianz, manteve sua essência, sua simplicidade e sua dedicação. Mas com a segurança e o apoio incondicional de Félix, sua voz se tornou ainda mais potente. Eles viajavam juntos, participando de conferências, visitando os centros de acolhimento e expandindo a rede de apoio. Félix, com sua expertise em gestão e finanças, otimizava os recursos da fundação, enquanto Isabel, com sua sensibilidade e experiência prática, garantia que a missão social permanecesse no centro de todas as ações. A história de amor deles, nascida da adversidade,
inspirava a todos que os conheciam. Sofia, a matriarca, observava a felicidade do filho e da nora com um coração transbordando de alegria. Ela passava seus dias desfrutando da paz e da harmonia que finalmente reinavam em seu lar. Sua saúde, embora com os desafios naturais da idade, era bem cuidada, e ela se sentia amada e valorizada. A presença de Isabel em sua vida era um presente diário, e a relação entre sogra e nora era um exemplo de carinho e respeito mútuo. A mansão, que antes era um palco de intrigas, agora era um refúgio de amor e propósito. Os corredores ecoavam com risadas, e as reuniões de família eram repletas de calor e afeto. Isabel e Félix, apesar de suas agendas cheias, sempre encontravam tempo para os pequenos prazeres da vida a dois, para conversas no jardim ao pôr do sol ou para um jantar tranquilo em casa. No entanto, a vida, como uma telenovela bem escrita, sempre guarda suas reviravoltas. Em meio a essa fase de plenitude, um novo desafio começou a se desenhar, sutil no início, mas com o potencial de abalar a estrutura que eles haviam construído com tanto esforço. Durante uma auditoria de rotina na construtora Allianz, Félix e sua equipe de contadores notaram algumas inconsistências em projetos antigos, datados de antes da entrada de Laura na família. Eram pequenas discrepâncias que, à primeira vista, poderiam ser atribuídas a erros contábeis ou burocráticos. No entanto, a experiência recente com Laura havia deixado Félix mais atento a qualquer sinal de irregularidade. Ele pediu uma investigação mais aprofundada, e o que começou como uma verificação de rotina, lentamente, começou a revelar um padrão. Havia desvios de verbas em projetos específicos, superfaturamento de materiais e serviços, e a criação de empresas de fachada para lavar dinheiro. O mais perturbador era que esses desvios pareciam ter ocorrido durante a gestão de seu próprio pai, o falecido Sr. Allianz. Félix sentiu um calafrio. A ideia de que seu pai, o homem que ele tanto admirava e que havia construído o Império Allianz, pudesse estar envolvido em algo tão ilícito era devastadora. Ele compartilhou suas preocupações com Isabel, que o ouviu com a seriedade de sempre. Precisamos ir a fundo nisso, Félix, disse Isabel, sua voz firme. A verdade, por mais dolorosa que seja, precisa vir à tona. A reputação da construtora e o legado da fundação dependem disso. A descoberta de que a sombra da corrupção poderia ter se estendido para além de Laura, atingindo as raízes da própria família Allianz, era uma nova e inesperada reviravolta. A paz que eles haviam conquistado estava novamente ameaçada, e Félix e Isabel se preparavam para enfrentar mais uma batalha, desta vez contra um inimigo que parecia vir do próprio passado de sua família. A revelação das possíveis irregularidades na gestão de seu pai atingiu Félix como um raio. A imagem do patriarca, antes intocável, agora estava manchada por uma nuvem de suspeita. Ele se sentia dividido entre a lealdade à memória de seu pai e a responsabilidade de manter a integridade da construtora e, por extensão, da Fundação Guardiões da Memória. Isabel, como sempre, foi seu porto seguro, sua voz da razão. Seja qual for a verdade, Félix, precisamos enfrentá-la, ela aconselhou, segurando sua mão. Seu pai construiu um império, mas a honestidade é o alicerce mais importante. Se houve erros, precisamos corrigi-los. Com o apoio incondicional de Isabel, Félix contratou uma equipe de auditores forenses externos, renomados por sua imparcialidade e rigor. A investigação foi minuciosa, vasculhando anos de documentos, contratos e extratos bancários. Cada dia trazia novas descobertas, e a teia de irregularidades se mostrava mais complexa do que se imaginava. Os auditores confirmaram os desvios de verbas, o superfaturamento e a existência de empresas de fachada. O mais chocante foi a descoberta de que um dos principais beneficiários desses esquemas era um antigo sócio de seu pai, um homem chamado Dr. Horácio Costa, que havia sido um amigo próximo da família por décadas. Horácio, um advogado respeitado e figura influente na cidade, era o mentor por trás de muitas das operações ilícitas, usando sua expertise jurídica para mascarar os crimes. A notícia de que Horácio Costa estava envolvido foi um golpe ainda maior para Félix. Horácio era como um tio para ele, um confidente de seu pai, e havia sido um dos primeiros a oferecer apoio após a prisão de Laura. A traição parecia não ter fim.
Quando Felix confrontou Sofia com as descobertas, a matriarca reagiu com uma mistura de tristeza e resignação. Eu sempre soube que seu pai tinha um lado sombrio, Felix, ela confessou a voz embargada. Ele era um homem ambicioso, e às vezes a ambição o cegava. Horácio sempre foi uma má influência, mas seu pai confiava nele cegamente. Sofia revelou que, embora não tivesse conhecimento dos detalhes das fraudes, ela havia percebido o comportamento estranho de seu marido e de Horácio em algumas ocasiões. Havia discussões acaloradas, documentos escondidos e uma tensão velada que ela nunca havia compreendido totalmente até agora. Ela lamentou não ter agido antes, mas a cultura da época e a posição de seu marido a impediam de questionar abertamente. A revelação da mãe trouxe um novo peso aos ombros de Felix, mas também uma clareza dolorosa. Ele precisava agir. A construtora Allianz não poderia ser associada a práticas ilícitas, e o legado de honestidade que ele e Isabel estavam construindo com a fundação não poderia ser comprometido. Félix, com o apoio de Isabel e de seu advogado, Dr. Gustavo Mendes, decidiu tomar medidas drásticas. Ele convocou uma coletiva de imprensa, onde, com a voz firme, anunciou as descobertas da auditoria forense. Ele admitiu as irregularidades cometidas na gestão anterior, expressou seu profundo pesar e prometeu total transparência e cooperação com as autoridades. A construtora Allianz não compactua com a corrupção, declarou Félix, olhando diretamente para as câmeras. Vamos corrigir os erros do passado, indenizar os prejudicados e garantir que a justiça seja feita. Meu compromisso é com a ética e a integridade. A decisão de Félix de expor a verdade, mesmo que isso significasse manchar a memória de seu pai e enfrentar um escândalo público, foi um ato de coragem que chocou a todos. A imprensa, que esperava um acobertamento, elogiou sua postura. Horácio Costa, pego de surpresa, tentou negar as acusações, mas as provas eram irrefutáveis. A teia de corrupção que ele havia tecido estava prestes a desmoronar, e a família Allianz se preparava para mais uma batalha, desta vez para limpar o nome e o legado de uma empresa construída sobre alicerces, agora questionáveis. A coletiva de imprensa de Félix reverberou por todo o país. A coragem de um empresário em expor as falhas de seu próprio pai e de um amigo de longa data foi amplamente elogiada, mas também gerou um turbilhão de reações. Enquanto a opinião pública se dividia entre a admiração pela transparência e o choque pelas revelações, as autoridades agiram rapidamente. Dr. Horácio Costa, o advogado e ex-sócio do pai de Félix, foi imediatamente investigado. As provas reunidas pela auditoria forense da construtora Allianz, somadas à expertise do Dr. Gustavo Mendes, eram robustas. Horácio, que por décadas havia se escondido atrás de uma fachada de respeitabilidade, viu seu império de mentiras desmoronar. Seus bens foram bloqueados, e ele foi formalmente acusado de lavagem de dinheiro, fraude e formação de quadrilha. A queda de Horácio foi um lembrete sombrio de que a corrupção, por mais bem escondida que esteja, sempre encontra um caminho para a luz. Para Félix, os dias que se seguiram foram de intensa dor e trabalho. Ele se dedicou incansavelmente a retificar os erros do passado. A construtora Allianz iniciou um programa de indenização para os clientes e fornecedores lesados pelos esquemas de superfaturamento. Contratos foram revisados e novas políticas de compliance e transparência foram implementadas, transformando a empresa em um modelo de governança corporativa. A reputação da construtora, abalada pelas revelações, começou a ser reconstruída sobre bases sólidas de ética e responsabilidade. Isabel, como sempre, foi a força motriz ao lado de Félix. Ela o apoiou em cada decisão difícil, oferecendo conselhos sábios e um ombro amigo. Sua presença era um lembrete constante de que a integridade era o valor mais importante. A Fundação Guardiões da Memória também se beneficiou da nova postura da construtora, que passou a investir ainda mais em projetos sociais, reforçando seu compromisso com a comunidade. Sofia, embora profundamente entristecida pelas revelações sobre seu falecido marido,
encontrou consolo na retidão de seu filho e na força de Isabel. Ela passou a dedicar-se ainda mais à fundação, tornando-se uma espécie de embaixadora da ética e da transparência. Sua sabedoria e experiência eram inestimáveis, e ela se sentia orgulhosa de ver o legado de sua família sendo reescrito com honestidade. A mansão Allianz, que havia testemunhado tantas reviravoltas, finalmente encontrou uma paz duradoura. As sombras do passado, tanto as de Laura quanto as das irregularidades do pai de Félix, haviam sido dissipadas pela luz da verdade e da justiça. A casa, agora, era um símbolo de resiliência, de redenção e de um amor que havia superado todas as adversidades. Félix e Isabel, mais unidos do que nunca, continuaram a construir seu futuro juntos. Eles haviam provado que o amor e a integridade podem prevalecer sobre a ganância e a corrupção. A história da família Allianz, que começou com uma empregada corajosa e uma matriarca em perigo, havia se transformado em um épico de superação, onde a verdade, por mais dolorosa que fosse, sempre abria caminho para um novo começo. E assim, a vida seguiu com a certeza de que o legado que eles estavam construindo seria um farol de esperança e um exemplo de que a honestidade é, no fim das contas, a maior das riquezas. Os anos se desdobraram em uma tapeçaria rica de trabalho árduo, cura e um amor inabalável. A construtora Allianz, sob a liderança visionária de Félix, não apenas se recuperou do escândalo de corrupção, mas emergiu mais forte e mais respeitada do que nunca. A transparência e a ética se tornaram os pilares de sua operação, e a empresa foi reconhecida nacionalmente por suas práticas de governança corporativa e seu compromisso social. Félix, que um dia foi um herdeiro ingênuo, transformou-se em um líder empresarial exemplar, cuja integridade era inquestionável. Ao seu lado, Isabel era a força motriz e o coração pulsante da Fundação Guardiões da Memória. A Fundação floresceu, expandindo sua atuação para além das fronteiras do país, tornando-se uma referência internacional na proteção de idosos e na valorização dos trabalhadores domésticos. Isabel, com sua sabedoria prática e sua empatia genuína, inspirava legiões de voluntários e profissionais. Ela havia construído uma rede global de apoio, garantindo que a voz dos vulneráveis fosse ouvida e que a justiça prevalecesse. A mansão Allianz, que havia testemunhado tantas tempestades, finalmente se tornou um porto de paz e alegria. As risadas de Sofia, agora uma bisavó amorosa, ecoavam pelos corredores, misturando-se com as vozes dos netos e bisnetos que frequentemente visitavam. A matriarca, com sua saúde estável e um espírito inquebrantável, era a personificação da resiliência. Ela se deleitava em ver a felicidade de Félix e Isabel, e em saber que o legado de sua família havia sido reescrito com honra e propósito. Félix e Isabel, mais unidos a cada dia, encontraram uma felicidade serena e profunda. A parceria profissional se entrelaçava perfeitamente com a vida pessoal e eles eram inseparáveis, tanto nos desafios da fundação quanto nos momentos de tranquilidade em casa. Eles haviam construído não apenas uma família, mas um propósito de vida compartilhado, um testemunho de que o amor verdadeiro pode surgir das cinzas da adversidade e florescer em um jardim de esperança. Em uma tarde de outono, enquanto o sol dourado banhava o jardim da mansão, Félix e Isabel caminhavam de mãos dadas, observando as árvores que haviam testemunhado toda a sua jornada. Eles haviam enfrentado a maldade disfarçada, a traição familiar e a corrupção enraizada, e em cada desafio emergiram mais fortes. Quem diria, Isabel, Félix disse, com um sorriso terno, que a mulher que veio para cuidar da minha mãe acabaria cuidando de mim e de todo o nosso legado. E Isabel apertou sua mão. E quem diria, Félix, que o homem que eu precisava alertar se tornaria o meu maior parceiro e o amor da minha vida? Eles se olharam, e nos olhos um do outro viram o reflexo de uma história extraordinária. Uma história de coragem, de redenção e de um amor que provou ser mais forte do que qualquer escuridão. A família Allianz, agora, era um farol de integridade e compaixão, e o legado de Isabel Silas, a empregada que se tornou uma heroína, vivia em cada vida que a Fundação Guardiões da Memória tocava,
O futuro, embora sempre incerto, parecia promissor, construído sobre os alicerces sólidos da verdade, da justiça e de um amor que havia superado todas as provações. Os anos continuaram a passar, e a história de Isabel e Félix, da família Allianz e da Fundação Guardiões da Memória, tornou-se uma lenda viva. A mansão, que um dia foi palco de dramas e revelações, transformou-se em um santuário de memórias felizes e um centro de inspiração. Sofia, com a sabedoria dos seus muitos anos, partiu serenamente, deixando um vazio, mas também um legado de força e amor que continuava a guiar a todos. Sua partida foi um momento de profunda tristeza, mas também de celebração por uma vida plena e redimida. Félix e Isabel, agora com os cabelos salpicados de prata, continuavam a ser a alma da fundação e o coração da família. A Guardiões da Memória havia se expandido para se tornar uma organização global, com programas inovadores de proteção a idosos, capacitação de cuidadores e campanhas de conscientização que alcançavam milhões de pessoas. Isabel, com sua voz calma e sua presença marcante, era uma embaixadora incansável da dignidade humana, e Félix, com sua visão estratégica, garantia a sustentabilidade e o crescimento da missão. A construtora Allianz, sob a liderança de Félix, não apenas prosperou, mas se tornou um exemplo de como o sucesso empresarial pode andar de mãos dadas com a responsabilidade social. Projetos de moradia para idosos carentes e centros de convivência eram parte integrante de suas operações, solidificando o compromisso da empresa com a comunidade. A vida de Félix e Isabel era um testemunho de que, mesmo nas maiores adversidades, o amor e o propósito podem florescer. Eles haviam construído uma família não apenas de sangue, mas de alma, com os filhos e netos de Félix crescendo sob a influência dos valores de integridade, compaixão e serviço que Isabel havia trazido para suas vidas. Em uma tarde tranquila, sentados no banco do jardim onde Félix havia feito seu pedido de casamento anos antes, eles observavam o pôr do sol. O céu se tingia de tons vibrantes de laranja e roxo, um espetáculo que parecia refletir a beleza e a complexidade de suas próprias vidas. Quem diria? Meu amor, Isabel disse, recostando a cabeça no ombro de Félix, que aquela pequena gravação mudaria tudo. Félix sorriu apertando a mão dela. Mudou para melhor, Isabel. Você trouxe a luz para a nossa casa, para a nossa família e para tantas outras vidas. Você é a minha heroína. Isabel sorriu, sentindo o calor do amor e da gratidão. Ela não se via como uma heroína, mas como alguém que simplesmente fez o que era certo e que, ao fazê-lo, encontrou seu próprio caminho para a felicidade e para um propósito maior. A história da empregada que salvou uma família e se tornou uma líder global era um lembrete eterno de que a coragem de um indivíduo pode acender uma chama que ilumina o mundo. E assim, a narrativa da família Allianz e de Isabel Silas se encerra não com um fim, mas com a promessa de um legado que continuaria a inspirar gerações. Um legado de verdade, justiça, amor e a inabalável crença no poder da bondade humana. 25 anos haviam se passado desde a fundação da Guardiões da Memória, e a organização, que começou como uma resposta a uma tragédia pessoal, havia se transformado em um farol global de esperança e justiça. Para celebrar este marco significativo, uma grande gala foi organizada, reunindo líderes mundiais, filantropos, beneficiários da fundação e, claro, a família Allianz, Isabel e Félix, agora com a sabedoria e a serenidade que os anos trouxeram, estavam no centro das atenções. Seus cabelos eram mais brancos, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma paixão e determinação de outrora. Eles observavam a multidão, um mar de rostos que representavam as milhões de vidas tocadas pela fundação, e sentiam uma profunda gratidão. No palco, um dos netos de Félix, um jovem carismático que havia assumido um papel de liderança na construtora Allianz e na fundação, fazia um discurso emocionante. Ele falava sobre a coragem de sua avó Isabel, a visão de seu avô Félix e o legado de Sofia, que inspirou tudo. Minha avó Isabel nos ensinou que a verdadeira força não está na ausência de medo, mas na coragem de agir apesar dele, disse o jovem, sua voz ressoando pelo salão. Ela nos mostrou que a compaixão é uma força transformadora
capaz de curar as feridas mais profundas e de construir pontes onde antes havia abismos. Isabel, sentada ao lado de Félix, sentiu um nó na garganta. As palavras do neto eram um eco de sua própria jornada, um lembrete de tudo o que haviam superado. Félix apertou sua mão, um gesto silencioso de amor e orgulho. Durante a noite, inúmeros testemunhos foram compartilhados. Idosos que haviam sido resgatados de situações de abuso, cuidadores que encontraram apoio e capacitação, e famílias que foram reunidas graças ao trabalho da Fundação. Cada história era um fio na vasta tapeçaria de impacto que Isabel e Félix haviam tecido. Em um momento de pausa, enquanto a música suave preenchia o ambiente, Isabel e Félix se afastaram um pouco da agitação, encontrando um canto tranquilo no jardim da mansão, onde a gala estava sendo realizada. Era o mesmo jardim que havia testemunhado seu noivado e seu casamento. Parece que foi ontem, não é? Isabel murmurou, olhando para as estrelas. Tudo o que passamos, tudo o que construímos. Félix a abraçou, sentindo o calor de sua presença. Cada passo valeu a pena, meu amor. Olhe para tudo isso. É o nosso legado. É a prova de que a bondade sempre encontra um caminho. Eles permaneceram ali por um tempo, absorvendo a magnitude do que haviam criado. A história da empregada que salvou uma família e se tornou uma líder global não era apenas um conto de superação, mas um testamento vivo do poder da integridade, da resiliência e do amor incondicional. A Guardiões da Memória era mais do que uma fundação. Era um movimento, uma filosofia de vida que continuaria a inspirar e a proteger por muitas gerações. Um farol eterno de esperança em um mundo que sempre precisaria de luz. A grandiosa gala de 25 anos da Fundação Guardiões da Memória foi um triunfo, mas para Isabel e Félix, o verdadeiro legado não estava nos aplausos ou nas homenagens, mas na continuidade do trabalho. Nos dias que se seguiram ao evento, a mansão Allianz, embora ainda vibrante com as memórias da celebração, voltou à sua rotina de propósito e dedicação. Isabel e Félix, embora ainda profundamente envolvidos, começaram a delegar mais responsabilidades à nova geração. Lucas, o neto de Félix, que havia se destacado na construtora e na fundação, assumiu um papel ainda mais proeminente. Ele trazia consigo uma energia renovada e uma visão moderna, mas sempre ancorada nos princípios de ética e compaixão que seus avós haviam estabelecido. Vovô, estamos pensando em expandir nossos programas de capacitação para cuidadores em regiões rurais, onde o acesso à informação é mais limitado. Lucas explicou durante uma reunião familiar no escritório de Isabel que agora era também um centro de decisões estratégicas. Podemos usar tecnologia móvel para alcançar mais pessoas. Isabel ouvia atentamente, seus olhos brilhando com orgulho. É uma excelente ideia, Lucas. A tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para quebrar barreiras. Mas lembre-se, o toque humano, a empatia, nunca podem ser substituídos. Félix assentiu. Sua avó está certa. A essência do nosso trabalho sempre foi e sempre será o cuidado com o próximo. A tecnologia é um meio, não o fim. Lucas absorvia cada palavra, ciente do peso da responsabilidade que carregava. Ele sabia que estava construindo sobre alicerces sólidos, forjados na adversidade e cimentados pelo amor e pela integridade. A história de Laura, a corrupção do passado, tudo isso era parte da memória da família, mas não definia seu futuro. Em vez disso, servia como um lembrete constante da importância da vigilância e da retidão. A mansão Allianz continuava a ser o coração pulsante dessa família e desse legado. As paredes que um dia guardaram segredos sombrios agora ressoavam com as vozes de múltiplas gerações, todas unidas por um propósito comum. Isabel e Félix passavam mais tempo no jardim, desfrutando da companhia um do outro e observando o fruto de seu trabalho florescer através de seus descendentes. Em uma tarde tranquila, enquanto o sol se punha, pintando o céu com tons de esperança, Isabel e Félix estavam sentados no banco de sempre. Ele segurou a mão dela e um silêncio confortável pairou entre eles. Nós fizemos um bom trabalho, não fizemos, meu amor? Félix perguntou, sua voz suave. Isabel sorriu, um sorriso que carregava a paz de uma vida bem vivida. Nós fizemos mais do que um bom trabalho, Félix. Nós construímos um legado de amor,
de justiça e de que a verdade, por mais difícil que seja, sempre vale a pena. Eles se abraçaram, sentindo a plenitude de uma vida dedicada a algo maior do que eles mesmos. A história da empregada que salvou uma família e se tornou uma líder global não era apenas um conto de superação, mas um testamento eterno de que a coragem, a compaixão e o amor podem de fato mudar o mundo, uma vida de cada vez por gerações a fio. O capítulo se encerrava com a certeza de que a chama acesa por Isabel e Félix continuaria a brilhar intensamente, guiada pelas mãos da próxima geração. A passagem do tempo trouxe consigo a beleza da continuidade. Lucas, com a bênção e a orientação constante de Isabel e Félix, assumiu plenamente as rédeas da Fundação Guardiões da Memória. Ele não apenas expandiu os programas existentes, mas também inovou, criando plataformas digitais para conectar idosos isolados, desenvolvendo parcerias com universidades para pesquisas sobre envelhecimento digno e implementando programas de intercâmbio cultural para cuidadores. A Fundação, sob sua liderança, manteve-se fiel aos seus valores originais, mas com uma visão que abraçava o futuro. A construtora Allianz, por sua vez, continuou a ser um pilar de apoio financeiro e logístico para a Fundação, integrando a responsabilidade social em cada novo empreendimento. Félix, embora menos ativo no dia a dia da empresa, permanecia como presidente do conselho, garantindo que a ética e a transparência fossem inegociáveis. Ele e Isabel, agora em uma fase mais tranquila de suas vidas, desfrutavam de longas caminhadas pelo jardim da mansão, observando as árvores que haviam crescido e se fortalecido, assim como a família e o legado que eles haviam construído. A mansão Allianz, com suas paredes repletas de histórias, era um lar vibrante. Os filhos e netos de Félix, agora adultos e com suas próprias famílias, frequentemente se reuniam ali, trazendo consigo a alegria e o burburinho de novas gerações. Isabel e Félix eram os patriarcas amados cujas vidas serviam de inspiração e cujos conselhos eram sempre buscados. Em uma noite de inverno, enquanto a lareira crepitava suavemente na sala de estar, Isabel e Félix estavam sentados lendo. Lucas havia acabado de ligar, entusiasmado com a aprovação de um novo projeto internacional para a Fundação. Ele está indo muito bem, não está? Isabel comentou com um sorriso orgulhoso. Nossa semente floresceu. Félix abaixou o livro e olhou para ela, seus olhos cheios de um amor que o tempo apenas aprofundara. Floresceu e continua a dar frutos, meu amor. É a prova de que o bem que fazemos ecoa por gerações. Isabel assentiu, sentindo uma profunda paz. A vida havia lhes apresentado desafios inimagináveis, desde a maldade de Laura até as sombras do passado de seu pai. Mas em cada reviravolta, eles escolheram a verdade, a justiça e o amor. E essa escolha havia moldado não apenas suas vidas, mas o destino de muitos. A história de Isabel Silas, a empregada doméstica, que com sua coragem silenciosa desvendou uma trama de crimes e, ao fazê-lo, encontrou um propósito e um amor que transformaram sua vida, e a de uma família inteira era um testamento eterno. Era a prova de que a bondade, a integridade e a resiliência são as maiores forças do universo, capazes de superar qualquer escuridão e de construir um legado que brilha para sempre. E assim, na quietude daquela noite de inverno, Isabel e Félix, de mãos dadas, contemplavam o futuro com a serenidade de quem sabia que sua missão havia sido cumprida e que a chama que acenderam continuaria a iluminar o mundo. Os anos se transformaram em décadas, e a história de Isabel e Félix, antes um conto de superação e redenção, tornou-se um pilar da memória coletiva. A Fundação Guardiões da Memória, sob a liderança inspirada de Lucas e de uma equipe dedicada, continuou a crescer exponencialmente. Seus programas de proteção e dignificação de idosos e trabalhadores domésticos eram replicados em diversos países, e o nome de Isabel Silas era sinônimo de coragem e compaixão em fóruns internacionais. Isabel e Félix, já em idade avançada, mas com a mente lúcida e o coração cheio de gratidão, observavam o mundo de sua amada mansão Allianz. Eles haviam se tornado figuras lendárias, consultores sábios, que a nova geração procurava para orientação e inspiração. As manhãs eram preenchidas com a leitura de relatórios da Fundação,
E às tardes, com longas conversas no jardim, onde cada árvore parecia guardar uma memória. A mansão, agora um lar para múltiplas gerações da família Allianz, era um epicentro de vida e propósito. Os netos e bisnetos de Félix, muitos deles envolvidos na fundação ou na construtora, mantinham o legado vivo. As risadas das crianças ecoavam pelos corredores, misturando-se com as discussões sobre novos projetos e as histórias contadas pelos mais velhos. A casa, que um dia foi palco de segredos e perigos, era agora um testemunho da força do amor e da verdade. Em um dia particularmente sereno, enquanto o sol de fim de tarde pintava o céu com tons suaves de rosa e dourado, Isabel e Félix estavam sentados em sua varanda favorita de mãos dadas. O silêncio entre eles era confortável, preenchido por uma vida inteira de memórias compartilhadas. Lembra-se daquele primeiro dia, Félix? Isabel perguntou, sua voz um sussurro. Quando eu cheguei aqui, tão cheia de medo, mas determinada a fazer o que era certo, Félix sorriu, apertando a mão dela. Como poderia esquecer? Você entrou em nossas vidas como um furacão, Isabel, e virou tudo de cabeça para baixo. Mas foi o melhor furacão que já existiu. Isabel riu suavemente. Aí você é um homem bom, mas cego. Juntos nós aprendemos a ver. A ver a verdade, a ver a injustiça e a ver o potencial para o bem em cada um de nós. Eles contemplaram o horizonte, onde o sol se despedia, deixando para trás um rastro de luz. A jornada havia sido longa e cheia de provações, mas o amor que os unia e o propósito que haviam construído juntos eram inabaláveis. A história de Isabel Silas, a empregada que salvou uma família e ao fazê-lo acendeu uma chama de esperança que iluminou o mundo, era um legado que transcendia o tempo. Era a prova viva de que a coragem de um coração puro pode de fato mudar o curso da história, deixando um rastro de bondade que perdura por gerações. O capítulo se encerrava com a certeza de que a luz que eles acenderam continuaria a brilhar, guiando e inspirando a todos que buscassem a verdade e a compaixão. O tempo, em sua marcha inexorável, transformou a mansão Allianz em um verdadeiro monumento vivo à história de Isabel e Félix. As paredes, que outrora guardaram segredos e medos, agora eram testemunhas silenciosas de uma vida plena, de um amor que floresceu contra todas as probabilidades e de um legado que se estendeu muito além dos muros da propriedade. Isabel e Félix, com a dignidade e a serenidade que apenas uma vida bem vivida pode conferir, continuavam a ser a alma daquele lugar. Embora seus passos fossem mais lentos e suas vozes mais suaves, a chama em seus olhos permanecia acesa, refletindo a paixão e o propósito que os uniram. Eles haviam passado o bastão da liderança da Fundação Guardiões da Memória e da construtora Allianz para a próxima geração, mas sua influência era perene, um farol de sabedoria e integridade. A fundação, sob a liderança de Lucas e de outros membros da família, havia se tornado uma força global inegável, defendendo os direitos dos idosos e dos trabalhadores domésticos em todos os continentes. A metodologia de Isabel, baseada na escuta ativa e na proteção legal, era ensinada em universidades e implementada por governos. A construtora, por sua vez, continuava a construir não apenas edifícios, mas comunidades, sempre com um olhar atento para a responsabilidade social e a sustentabilidade. Em uma tarde de primavera, o jardim da mansão estava em plena floração, exalando um perfume doce e nostálgico. Isabel e Félix estavam sentados em seu banco favorito, observando os bisnetos brincarem alegremente na grama. A cena era um quadro de paz e continuidade, um testemunho vivo de tudo o que haviam construído. Olhe para eles, Félix, Isabel disse, sua voz embargada de emoção. Tudo isso, tudo o que fizemos, valeu a pena. Félix segurou a mão dela, seus dedos entrelaçados em um gesto familiar de carinho e cumplicidade. Cada desafio, cada lágrima, cada vitória. Tudo nos trouxe até aqui, Isabel. Você é a mulher que me ensinou o verdadeiro significado de coragem, de amor e de propósito. Isabel sorriu, seus olhos marejados. Ela se lembrou da jovem empregada que chegou àquela mansão assustada, mas com uma convicção inabalável de que a verdade precisava ser revelada. Ela havia enfrentado a escuridão e, ao fazê-lo, encontrou a luz. Encontrou o amor, uma família e um propósito que transformou não apenas sua vida,
mas a de incontáveis outros. A história de Isabel Silas e da família Allianz não era apenas um conto de superação. Era uma epopeia sobre a resiliência do espírito humano, a força da integridade e o poder transformador do amor. Era a prova de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a esperança pode florescer, a justiça pode prevalecer e um legado de bondade pode ser construído para durar por toda a eternidade. E assim, com o sol se pondo suavemente sobre a mansão, Isabel e Félix, de mãos dadas, contemplavam o horizonte, sabendo que sua história, seu amor e seu legado continuariam a viver, ecoando através das gerações, um farol eterno de luz e inspiração. As décadas se transformaram em um século. A mansão Allianz permaneceu como um testemunho silencioso e majestoso da história que ali se desenrolou. Isabel e Félix, embora já não estivessem fisicamente presentes, viviam em cada tijolo da casa, em cada árvore do jardim e, acima de tudo, nos corações e nas ações das gerações que os sucederam. Seus retratos, pendurados na grande sala de estar, mostravam um casal com olhos cheios de sabedoria e um sorriso sereno, lembrando a todos o poder da coragem e do amor. A Fundação Guardiões da Memória havia se tornado uma instituição global, um modelo de filantropia e justiça social. Sob a liderança de bisnetos e trinetos de Félix, que haviam crescido ouvindo as histórias de Isabel, a Fundação continuava a inovar. Programas de inteligência artificial eram usados para identificar padrões de abuso contra idosos, e redes de apoio virtual conectavam cuidadores em comunidades remotas. O nome de Isabel Silas era estudado em cursos de ética e liderança, em universidades ao redor do mundo, um símbolo de como uma única pessoa pode catalisar uma mudança monumental. A construtora Allianz, por sua vez, havia se transformado em uma empresa de desenvolvimento urbano sustentável com projetos que priorizavam a inclusão social e a preservação ambiental. Cada novo empreendimento carregava a marca da responsabilidade e do compromisso com o bem-estar da comunidade, valores que Félix havia solidificado em sua gestão. Em um dia de primavera, um dos trinetos de Félix, um jovem chamado Daniel, que presidia a fundação, estava na mansão para uma reunião com a equipe. Ele caminhava pelos corredores, sentindo a presença de seus antepassados. Parou diante do retrato de Isabel e Félix, e um sorriso gentil surgiu em seus lábios. "Eles nos deram tudo, não foi?" disse uma colega, observando Daniel. "Mais do que tudo", Daniel respondeu, seus olhos fixos nos retratos. "Eles nos deram um propósito, uma bússola moral, e a prova de que a verdade e a compaixão são as maiores forças do universo." Naquela tarde, a reunião discutiu um novo projeto ambicioso, a criação de uma cidade da memória, um complexo residencial e cultural totalmente dedicado aos idosos, com centros de pesquisa, arte, lazer e cuidado integral, projetado para ser um modelo global de envelhecimento digno. O projeto era uma culminação de todos os sonhos e esforços de Isabel e Félix, uma materialização de seu legado. Enquanto o sol se punha, pintando o céu com as cores da esperança, Daniel e sua equipe olhavam para os planos da cidade da memória. A mansão Allianz, com suas memórias e sua história, era o ponto de partida. A partir dali, a chama acesa por Isabel e Félix continuaria a iluminar o caminho, não apenas para uma família, mas para um mundo inteiro. A história da empregada que salvou uma família e se tornou uma lenda era um lembrete eterno de que a bondade, a coragem e o amor são as verdadeiras heranças que transcendem o tempo, ecoando por séculos e inspirando a humanidade a buscar um futuro mais justo e compassivo. A Cidade da Memória não era apenas um projeto, era a materialização de um sonho, a culminação de um século de dedicação e a prova viva do legado de Isabel e Félix. Sob a liderança apaixonada de Daniel e da equipe da Fundação Guardiões da Memória, a construção começou. O local escolhido era uma vasta área verde nos arredores da cidade, um espaço que prometia ser um santuário de vida e dignidade para os idosos. Os arquitetos e urbanistas trabalharam em conjunto com gerontologistas e especialistas em bem-estar, criando um ambiente que ia muito além de um simples lar de idosos. A Cidade da Memória foi projetada com ruas arborizadas, praças convidativas
centros de arte e cultura, hospitais de ponta especializados em geriatria, universidades abertas para o aprendizado contínuo e moradias adaptadas que promoviam a autonomia e a convivência. Cada detalhe, desde a iluminação até a acessibilidade, foi pensado para honrar a visão de Isabel, dignificar a vida em todas as suas fases. A construtora Allianz, com sua expertise e compromisso social, foi a principal responsável pela execução da obra. Utilizando as mais avançadas tecnologias de construção sustentável, a empresa garantiu que a Cidade da Memória fosse um modelo de respeito ao meio ambiente, assim como um farol de inovação social. Os trabalhadores, muitos deles descendentes de famílias que haviam sido beneficiadas pela fundação, sentiam um orgulho imenso em fazer parte de algo tão grandioso. A Mansão Allianz, agora um centro de memória e um museu vivo da história da família, tornou-se um ponto de peregrinação para aqueles que buscavam inspiração. Visitantes de todo o mundo vinham conhecer a história de Isabel Silas, a empregada que, com um ato de coragem, desencadeou uma revolução de compaixão. Os retratos de Isabel e Félix na grande sala pareciam observar o progresso da Cidade da Memória com um sorriso de aprovação. Daniel, em particular, sentia a responsabilidade de honrar seus antepassados. Ele passava horas na mansão, folheando os diários de Isabel e os registros de Félix, buscando insights e inspiração. Ele compreendia que o sucesso da Cidade da Memória não seria medido apenas pela sua estrutura física, mas pela qualidade de vida e pela felicidade que proporcionaria aos seus moradores. A inauguração da primeira fase da Cidade da Memória foi um evento global, transmitido para milhões de pessoas. Líderes de Estado, ativistas sociais e a imprensa internacional se reuniram para testemunhar o nascimento de um novo paradigma para o envelhecimento. No palco, Daniel, com a voz embargada, falou sobre a visão de seus bisavós. Esta cidade é um testemunho de que a compaixão e a justiça não são apenas ideais, mas forças construtivas, declarou Daniel. É a prova de que a história de uma única pessoa, a coragem de Isabel Silas, pode acender uma chama que ilumina o caminho para um futuro mais humano para todos. Enquanto os primeiros moradores, idosos de diversas origens, entravam em suas novas casas, um sentimento de esperança e realização pairava no ar. A Cidade da Memória era mais do que um lugar, era um símbolo de que o legado de Isabel e Félix, forjado na adversidade e nutrido pelo amor, continuaria a florescer, construindo um mundo onde a dignidade e o respeito fossem direitos inalienáveis, ecoando por séculos e inspirando a humanidade a sonhar com um futuro mais justo e compassivo. A Cidade da Memória rapidamente se tornou um farol de excelência e humanidade. Não era apenas um complexo de edifícios, mas um ecossistema vibrante, onde a vida florescia em todas as suas nuances. Os idosos, antes muitas vezes isolados ou negligenciados, encontraram ali um novo propósito. As praças e jardins eram palcos de risadas e conversas animadas. Os centros de arte e cultura fervilhavam com a criatividade de mentes experientes, e as universidades abertas promoviam o aprendizado contínuo, provando que a curiosidade não tem idade. Os moradores da Cidade da Memória eram os maiores embaixadores do legado de Isabel e Félix. Eles compartilhavam suas histórias de vida, suas sabedorias e suas experiências, criando uma comunidade rica em intercâmbio e apoio mútuo. A saúde e o bem-estar eram prioridades, com uma abordagem holística que incluía não apenas cuidados médicos de ponta, mas também programas de nutrição, exercícios físicos adaptados e terapias que promoviam a saúde mental e emocional. O sucesso da Cidade da Memória reverberou globalmente. Delegações de governos, organizações não governamentais e instituições de pesquisa de todos os cantos do mundo visitavam o local para aprender com seu modelo inovador. O conceito de envelhecimento digno e ativo deixou de ser uma teoria para se tornar uma realidade palpável, inspirando a criação de projetos semelhantes em outras nações. A Fundação Guardiões da Memória e a construtora Allianz eram agora sinônimos de inovação social e responsabilidade corporativa em escala mundial. Daniel, o trineto de Félix, que havia liderado a construção da cidade, observava com um misto de orgulho e humildade
o impacto de seu trabalho. Ele sabia que cada sorriso, cada nova amizade formada, cada projeto de arte concluído pelos moradores era um tributo direto à visão de seus bisavós. A mansão Allianz, que servia como seu escritório e centro de reuniões, era um lembrete constante da jornada que os trouxe até ali. Os retratos de Isabel e Félix na grande sala pareciam sorrir, aprovando o caminho que a família havia trilhado. Em uma tarde ensolarada, Daniel caminhava pelos jardins da Cidade da Memória, observando um grupo de idosos praticando tai chi sob a sombra de uma árvore centenária. Ele parou para conversar com uma senhora que pintava um quadro vibrante. "É um lugar mágico, não é, Daniel?" disse a senhora, sem desviar os olhos da tela. "Aqui a gente não envelhece, a gente floresce." Daniel sorriu, sentindo o coração aquecido. Essa era a intenção, Dona Aurora. Que todos pudessem florescer. Ele pensou em Isabel, na sua coragem silenciosa, na sua determinação em proteger os vulneráveis. Pensou em Félix, na sua capacidade de transformar a adversidade em oportunidade, de construir um império sobre alicerces de ética. A Cidade da Memória era a prova viva de que o amor, a verdade e a compaixão não eram apenas sentimentos, mas forças poderosas capazes de moldar o mundo. O legado de Isabel Silas e da família Allianz continuava a se expandir, um farol de esperança que iluminava o caminho para um futuro onde a dignidade humana era celebrada em todas as fases da vida, por todas as gerações. A Cidade da Memória não era mais um projeto isolado, mas um movimento global. Inspiradas pelo sucesso e pela filosofia de vida que ali florescia, Cidades da Memória surgiram em diversos continentes, adaptando-se às culturas locais, mas mantendo a essência de dignidade, autonomia e comunidade. A Fundação Guardiões da Memória tornou-se a principal consultora e catalisadora desses empreendimentos, e a construtora Allianz, com sua expertise em construção sustentável e socialmente responsável, era a parceira preferencial em muitos deles. O nome de Isabel Silas e Félix Allianz estava gravado não apenas na história da família, mas nos anais da filantropia e do desenvolvimento social. Suas vidas eram estudadas, seus métodos replicados e sua coragem celebrada. A mansão Allianz, agora um patrimônio histórico e cultural, continuava a ser o epicentro de reuniões estratégicas e celebrações familiares, um elo tangível com o passado que moldava o futuro. Daniel, o trineto de Félix, havia se tornado uma figura proeminente no cenário global, um embaixador incansável da causa do envelhecimento digno. Ele viajava o mundo, compartilhando a história de seus bisavós e inspirando líderes a investir em sociedades mais compassivas. Apesar de todo o reconhecimento, Daniel mantinha a humildade e a paixão que herdara de Isabel e Félix. Ele sabia que o verdadeiro trabalho estava nas pequenas ações diárias, no cuidado individual, na garantia de que cada idoso fosse visto e valorizado. Em uma noite de gala em Genebra, onde Daniel recebia um prêmio internacional em nome da Fundação Guardiões da Memória, ele fez um discurso que emocionou a todos. Esta honra não é minha, nem da minha família, mas de uma mulher que, com um ato de coragem silenciosa, mudou o curso da história, disse Daniel, projetando uma imagem de Isabel jovem no telão. Isabel Silas, minha bisavó, uma empregada doméstica que se recusou a aceitar a injustiça. Ela nos ensinou que a verdade, por mais dolorosa que seja, é o alicerce de toda a construção duradoura, e que o amor, a compaixão e a dignidade são os pilares de uma sociedade verdadeiramente evoluída. Ele continuou, sua voz firme e cheia de convicção. Ela e meu bisavô Félix nos mostraram que, mesmo nas sombras mais profundas, a luz da integridade pode acender uma chama que ilumina o mundo por gerações. A Cidade da Memória e todas as suas irmãs ao redor do globo são a prova viva de que a bondade é a maior força transformadora. De volta à mansão Allianz, em uma noite estrelada, a família se reunia para assistir à transmissão do evento. As crianças, sentadas no chão, ouviam Daniel falar com admiração. A mais nova, uma menina de olhos brilhantes chamada Sofia, em homenagem à matriarca, perguntou à sua mãe: "Mamãe, a vovó Isabel era uma princesa?" A mãe sorriu, abraçando a filha. "Ela era muito mais do que uma princesa, minha querida. Ela era uma rainha de coragem e bondade."
E sua história vive em cada um de nós, e em cada vida que tocamos. A narrativa da família Allianz e de Isabel Silas havia se tornado um mito moderno, um lembrete eterno de que a dignidade humana é um direito inalienável e que a coragem de um coração puro pode, de fato, mudar o mundo. O legado de Isabel e Félix não era apenas uma memória, era uma força viva, pulsando no coração de cada cidade da memória, em cada ato de compaixão, em cada geração que se erguia para defender a verdade e a justiça, ecoando por toda a eternidade. O tempo, o grande escultor da história, havia lapidado a saga de Isabel e Félix em uma obra-prima de resiliência e amor. Séculos se passaram desde que uma jovem empregada, munida apenas de sua coragem e de uma pequena gravação, ousou desafiar as sombras que se escondiam na opulenta mansão Allianz. Agora a mansão não era apenas um lar, mas um santuário, um museu vivo, onde cada objeto, cada fotografia, cada corredor sussurrava as memórias de uma jornada extraordinária. A cidade da memória e as inúmeras outras que se espalhavam pelo globo eram testemunhos monumentais do legado que eles haviam construído. Não eram meros edifícios, mas ecossistemas de dignidade, onde a vida em sua plenitude era celebrada em todas as idades. A Fundação Guardiões da Memória era uma força inabalável, um farol de justiça social que continuava a lutar pelos direitos dos vulneráveis, impulsionada pela chama acesa por Isabel. A construtora Allianz, por sua vez, era um império de inovação e responsabilidade, construindo não apenas estruturas, mas futuros. Em um futuro distante, em uma era onde a tecnologia havia avançado a patamares inimagináveis, mas a essência humana permanecia a mesma. Uma jovem historiadora, descendente direta de Daniel, estava na mansão Allianz. Seu nome era Aurora, e ela estava finalizando um documentário sobre a história da família e da fundação. Ela caminhava pela grande sala, onde os retratos de Isabel e Félix, agora restaurados e digitalizados, pareciam observar o tempo com uma serenidade eterna. Aurora parou diante de um holograma interativo que projetava a imagem de Isabel, jovem e determinada, segurando o pequeno gravador. A voz dela, digitalmente restaurada, ecoava suavemente. A verdade sempre encontra um caminho, não importa o quão escura seja a noite. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Aurora. Ela havia crescido com essas histórias, mas a magnitude do impacto de seus antepassados ainda a comovia profundamente. A coragem de Isabel, a transformação de Félix, a sabedoria de Sofia, a luta contra a corrupção, a construção de um império de bondade, tudo isso se entrelaçava em uma narrativa que transcendia o tempo e o espaço. Naquela noite, Aurora projetou o documentário finalizado para sua família, reunida na mesma sala, onde Isabel e Félix haviam compartilhado tantos momentos. As imagens da cidade da memória se misturavam com os depoimentos de idosos felizes, de cuidadores capacitados, de líderes globais que citavam Isabel Silas como sua maior inspiração. Ao final do documentário, a imagem de Isabel e Félix, de mãos dadas no jardim da mansão, surgiu na tela envelhecidos, mas com os olhos cheios de um amor que desafiava a mortalidade. A voz de Félix, também restaurada, preencheu o ambiente. O amor e a integridade são as únicas heranças que realmente importam. Um silêncio reverente pairou na sala. A família, de todas as gerações, sentia a presença de seus antepassados, a força de seu legado. Não era apenas uma história. Era um chamado, um lembrete de que cada ato de bondade, cada escolha pela verdade, cada gesto de compaixão tem o poder de ecoar pela eternidade, moldando o mundo para as gerações vindouras. A chama acesa por Isabel e Félix nunca se apagaria. Ela continuaria a brilhar, um farol eterno de esperança e humanidade. Fim da história. Que jornada incrível, não é mesmo? Desde a coragem silenciosa de Isabel Silas, uma empregada doméstica, que ousou desafiar a injustiça, até a transformação de Félix Allianz, que escolheu a verdade acima de tudo. Testemunhamos a queda de um império de corrupção e o nascimento de um legado de compaixão com a Fundação Guardiões da Memória e a visão inspiradora da Cidade da Memória. Essa história nos lembra que a integridade e o amor têm o poder de mudar o mundo, uma vida de cada vez por gerações a fio.
Se você se emocionou, se inspirou e se conectou com essa saga de superação, não deixe de demonstrar seu apoio. Deixe seu like neste vídeo, para que mais pessoas possam descobrir essa narrativa poderosa. Comente abaixo qual foi o momento mais marcante para você e o que essa história te ensinou. Sua opinião é muito importante para nós. E para não perder nenhuma de nossas próximas histórias incríveis, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Assim você será o primeiro a saber quando um novo capítulo de emoção e inspiração for lançado. Por fim, compartilhe esta história com seus amigos e familiares. Espalhe essa mensagem de esperança e resiliência. Quer mais histórias que tocam a alma? Confira nossa playlist à esquerda, com outras narrativas envolventes, que prometem te prender do começo ao fim. Obrigado por fazer parte dessa jornada conosco.